Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai bater um papo sobre o peso que a culpa pode colocar sobre a vida de uma pessoa. Como conviver com a consequência de um erro cometido e que não pode mais ser reparado. Existe perdão em Cristo para qualquer coisa que eu tenha feito, por mais terrível que seja? Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo aqui comigo hoje, eu recebo meu grande amigo Will Soares. Seja bem-vindo, Will. Fala Resistência, tudo bem? Se eu tiver alguma coisa a falar nesse momento, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Com certeza. Referência bíblica aí já de cara, já para mostrar que veio, né? Pô, de cara, assim. Tome Bíblia. Foi o que eu consegui por enquanto. Eu ia falar, ou só tem essa, né? Mas tá bom. Já gastou tudo no começo. E com a gente também hoje aí, você já ouviu a voz dele aí, outro amigo queridão, Chico Gabriel. Fala, Chicão. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez feliz por estar aqui junto com vocês, né? E se tem uma coisa nessa vida que a gente tem que fazer, é pedir perdão. É verdade. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas a gente tem que pedir perdão, né? É, exatamente. É isso aí. Galera, quando a gente estava pensando nessa pauta aí, eu me deparei com o texto que está lá no livro de Salmos 38, a partir do versículo 4, que mostra a angústia que o salmista sofria, ou melhor, a angústia que o salmista sentia por conta da culpa, né? E o texto diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Isso aí é a expressão de alguém que estava sofrendo por culpa, né? Por sua culpa, né? Por alguma coisa que fez e que... assim, o leque na questão da culpa é muito amplo, né? Pode ser por causa daquilo que a gente fez com alguém, pode ser por causa daquilo que a gente fez que atenta contra a nossa própria moral, contra os nossos próprios valores, ou também contra os valores de Deus, né? Aquilo que a gente aprende nas Escrituras, né? Mas assim, fato é que nenhum de nós pode dizer que nunca errou, que nunca pecou, né? que não derrapou nessa caminhada. Porque isso faz parte do ser humano nascido em pecado, né? Lá em Romanos 3 está registrado que não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Então, se não há justos, se os tropeços são inevitáveis na caminhada, né? Eu acho que a questão é como que a gente convive com as consequências dos nossos erros, né? E principalmente, assim, que lições práticas que a gente pode tirar dessas experiências negativas para que esses erros não voltem a acontecer. Eu acho que é mais ou menos o caminho do que a gente vai conversar aqui hoje. E eu queria começar contigo aí, Chicão. Primeiramente, assim, na tua concepção, a gente, sem pegar no Google qual é a definição de culpa, mas eu queria que você trouxesse o que te vem à mente quando você pensa em culpa. Como que a culpa se manifesta para você, tá, na tua vida? E por que muitas vezes ela aprisiona a gente, o ser humano, de forma geral? Todo mundo sabe o que é culpa, né? Eu acredito que sim, mas às vezes é difícil você definir algo que é tão natural, assim, de conhecimento do ser humano. Uhum. Mas assim, como eu vejo a culpa ela aparece principalmente quando a gente reconhece algum erro. Como você tinha apontado ali no começo, eu reconheço ou um erro que eu fiz contra alguém, ou um erro que eu fiz contra mim mesmo, assim, ou contra Deus, né? Então vamos pensar que são 3 pontos de sentir culpa, né? Às vezes você se arrepende de ter feito algo que, às vezes, sei lá, não agrediu ninguém saiu ofendido com isso, mas você saiu perdendo, né? Você se sente culpado porque você sofreu consequências daquilo, né? E às vezes você realmente ofendeu uma pessoa e você, sei lá, agora você sente falta daquela pessoa e essa culpa bate. E às vezes o que acontece com muita frequência é de nós reconhecermos o quão miserável a gente é perante Deus
e a culpa de sermos tão pecadores perante um ser tão santo nos agride também. A culpa, eu penso que ela é algo que normalmente nos deixa triste. O que acontece? Você se depara com a culpa e você vai se sentir triste. Isso é inevitável. Agora, o problema do aprisionamento da culpa, ao meu ver, ele vem quando você não tem perspectiva, muitas vezes, de essa culpa... Eu não vou dizer ser sanada, vou deixar de sentir culpa porque eu já pedi perdão. Às vezes há circunstâncias que você não tem como pedir perdão. Uhum. Às vezes há circunstâncias que o que você deixou de fazer lá atrás trouxe consequências que hoje são irremediáveis, são coisas irreparáveis, você não consegue mais resolver. E as consequências ficaram. Né? Eu vou dar um exemplo assim, que é muito... Eu acredito que eu até falei isso já no podcast, que eu tenho muita culpa sobre o meu relacionamento com meu pai. Sim. Uhum. Meu pai já é falecido, né? E não tenho mais o que eu fazer. Não tem mais como eu resolver alguma coisa que ficou lá atrás. O que acontece eu tenho que conviver com essa culpa. Essa culpa tem momentos que ela bate mais forte, tem momentos que ela não bate. E às vezes e a culpa que me bate é de não ter feito alguma coisa quando precisava de mim e eu não fiz, né? Uhum. E aí essa culpa vem e bate, né? O que me faz às vezes ficar um pouco mais, não vou dizer nem relaxado quanto a isso, mas talvez a palavra seja um pouquinho mais neutro quanto a isso, essa culpa não me aprisionar ao ponto de me fazer, não me deixar sair da cama, né? Uhum. Porque existem consequências graves da culpa, né? Que é quando você realmente, ela estagna a sua vida ao ponto de você não conseguir fazer mais nada, né? Estamos falando de pessoas que às vezes entram no estado de depressão, no estado de agonia tão grande perante a culpa que essa causa tantas dores psicológicas quanto dores físicas nessa pessoa. Agora, mas voltando ao assunto que eu estava falando, o que não me deixa... Sucumbir. Isso, essa é a palavra. Sucumbir perante essa culpa é o amor de Deus na minha vida. Uhum. Eu sou bem sincero em dizer isso, porque eu penso que Deus tem um plano na nossa vida. Isso tem para todos, para mim, tem para o Rodrigo, tem para o Will, tem para você que está ouvindo, para todos nós. Deus tem um plano na nossa vida. E a circunstância que a gente vai passar e que vai nos gerar arrependimento, mas esse arrependimento ele serve para reflexão lá na frente. Ou seja, coisas que eu deixei de fazer lá atrás, eu não deixo de fazer hoje. Às vezes aquela coisa de a dor, ela ensina mais do que a alegria. Então, às vezes, aquela dor que está lá, me prendendo lá atrás, me faz a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque eu não quero que aquele reflexo surja daqui para frente também. Então, eu penso assim, que a culpa em si... Quando nós ofendemos a Deus ou ao próximo, a Deus a maior vantagem é que podemos pedir perdão. Ao próximo, às vezes, a gente pode pedir perdão, mas às vezes o próximo não quer nos perdoar. Mas só o fato da gente pedir perdão, isso já tira um peso, uma carga tão grande no nosso coração que é muito incrível, assim. E isso, às vezes, a gente está triste, né? Às vezes a gente está chateado com aquela situação e esse peso sai, principalmente quando a gente recebe perdão. De Deus, a gente tem essa certeza, ou deveria ter, né? Vamos falar de algumas situações que às vezes a pessoa não tem a certeza do perdão de Deus na sua vida. Mas, às vezes com o próximo, assim, como eu falei, às vezes há situações que a gente tem como se arrepender e se reconciliar e às vezes não mais, né? Cara, eu queria assim ressaltar duas coisas, 2 pontos dentro do que você falou aí. Lá no começo da tua fala, você falou sobre a questão da culpa, da pessoa que é a pessoa que sente a culpa, é a pessoa que reconhece o erro. E isso eu penso que já é um bom primeiro passo dentro desse processo. Porque você pensa a gente estava falando em off antes da gravação, a questão de um assassino, uma pessoa que tirou a vida de um monte de gente, né? E
enquanto não há uma... Normalmente, né? Pensa numa pessoa que vive uma vida longe de Deus, não está preocupado com as normas, com os parâmetros divinos e tal, e ele faz aquilo ali, para ele é a mesma coisa que nada. Né? Ele é preso, ele ainda debocha ainda, né? Daquilo tudo que ele fez e tal, dá risada lá na hora da sentença, porque não há culpa, porque também não há reconhecimento do erro. Mas aí você pensa numa pessoa que foi um assassino, que foi o exemplo que a gente usou, tirou a vida de um monte de gente e de repente teve um encontro com um Deus, teve um encontro com Cristo. Né? E aí todos os parâmetros dele, todas as percepções, a forma de olhar a vida muda, né? E ele carrega aquela culpa por aquele mal que ele fez para um monte de gente. Né? Então, assim, claro, a gente vai lidar aqui ao longo do papo sobre como lidar com isso, mas reconhecer o erro, eu acredito que, no caso de um verdadeiro cristão, já é o Espírito Santo trabalhando na vida dele e começando a capacitação, sabe? Começando a rodar aquilo dentro dele, como um software dentro de um sistema, né? Para que ele seja capacitado a andar, a caminhar, buscar o perdão em Cristo, né? Como você falou, de repente, consertar aquilo que pode ser consertado e tal. O segundo ponto que eu anotei aqui, cara, é que você falou sobre pedir perdão a outras pessoas, né? Às vezes você pede perdão para alguém por alguma coisa que você fez e aquela pessoa não quer te perdoar. Uma coisa que eu tenho percebido é que a maturidade faz a gente perceber que as pessoas mudam. A gente muda, né? Particularmente. Mas as pessoas que fazem mal pra gente, a gente tem a tendência a gente, sei lá, alguém fez mal pra você há 20 anos atrás, fez uma coisa terrível com você, e você, por uma questão de afinidade, você parou de conviver com aquela pessoa, você não tem mais amizade com ela, vamos dizer assim. Na cabeça da gente, aquela pessoa é sempre a mesma, sabe? A gente cresce, a gente evolui, a gente muda, mas a gente guarda um ranço em relação àquela pessoa e de que ela me fez aquele mal, então ela vai morrer daquele jeito, sendo aquela pessoa perversa que ela foi. Já se passaram 10 anos e você mudou, você chegou a uma mudança e você não acredita na mudança da pessoa, né? Exatamente. Assim, obviamente, convivendo, a gente vê que algumas pessoas realmente não mudam, vão morrer dando murro em ponta de faca, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado e olhar também, porque, tipo assim, se eu, Rodrigo, fiz muito mal para alguém e essa pessoa se afastou de mim por causa do mal que eu fiz para ela, pode ser que para ela eu seja essa pessoa que não muda. Exatamente. Né? E talvez, assim, ela não tem convivência, não tem amizade, ela não tem por que te perdoar. Né? E eu vou colocar isso quase como não para cristãos, né? Mas para uma pessoa que vive a vida secular normalmente, que é quase que entre aspas, russas aí, é um direito dela, né? Mas a gente realmente deve buscar e fazer todos os esforços para consertar aquilo, né? Principalmente o que acontece é que, relacionado a essa questão da culpa, é como que você falou, a culpa não deixa de ser um pecado. Tá? Assim, consequência de um pecado, tá? Seja contra Deus, seja contra meu irmão, seja contra mim mesmo. Agora, quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Uhum. É como você mesmo disse lá. Então, aí não só você, mas a Bíblia diz isso, né? E reforçando, não que... eu sei que a Bíblia tem um pouquinho mais de autoridade que você, vamos dizer assim. Bastante mais. Talvez um pouco. E isso, só para citar o versículo, deixa eu ver, eu tinha marcado o versículo, Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Eu acredito que é esse versículo que você tinha pensado lá no começo da sua fala. Uhum. E é isso, a gente, muitas vezes, principalmente o homem natural, ele não tem como reconhecer, às vezes, a própria falha, ou a própria culpa, o próprio pecado, principalmente. Uhum. Quem tem essa ação na nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me convencer daquilo que eu falhei, daquilo que eu errei, daquilo que eu tenho que me consertar e me reconciliar, de repente, com o outro. Pode ser que o que acontece é o outro ainda não foi iluminado pelo Espírito Santo e não chegou à conclusão do seu próprio pecado também. Então, muitas vezes, o pecado que eu estou arrependido não é o mesmo pecado que a pessoa a quem eu ofendi ou me ofendeu, ela não enxerga assim ainda porque talvez ainda não chegou o momento daquela pessoa. Quantas vezes
é, eu de imediato, sei lá, ofendi alguém, eu, sei lá, vou lá, peço desculpa, ó, desculpa por ter falado assim, ter falado dessa maneira, tal. E a pessoa fala, não quero saber, não sei o que lá, você estava errado, sabe, uma coisa assim, já vem com agressividade, vem Uhum. armado. E às vezes, se você não ficar não ficar na dispensação de Deus, vamos dizer assim, né, esperando em Deus, você vai acabar, você vai, não quer perdoar também, então não perdoa, sabe uma coisa, você pode entrar numa segunda briga por um motivo que não se justifica. Mas eu falo assim, ó, Senhor, por isso que Jesus fala assim, ó, se alguém ofender o seu irmão, vai lá, né, se reconcilia com ele. Se ele não aceitar, chama a testemunha. Se ele mesmo assim não aceitar, sabe, leve esse para a congregação e seu pecado está limpo, porque você já fez todos os trâmites. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 5, pode ser que demore 10, mas uma hora essa pessoa vai notar aquela falha, vai notar aquele erro, mas não por ela mesma, mas é pelo Espírito Santo que vai falar naquela vida. Sim. Uhum. E você, Will, como é que você pensa essa questão aí, cara? A respeito do que é a culpa e por que que muitas pessoas se sentem aprisionadas por isso? Cara, a culpa nada mais é do que a incapacidade, o reconhecimento da incapacidade do ressarcimento a quem eu ofendi. A incapacidade do ressarcimento a quem eu ofendi. Beleza. Uhum. Exatamente. Por quê? Se você for pensar, se você olhar para a Bíblia, você vai ver Judas. Por que Judas cometeu aquele suicídio? Simples e puramente culpa. Porque a partir do momento em que você não consegue devolver aquilo que ou você roubou, ou quem você matou, ou se você foi imprudente emocionalmente, por aí vai, é você ter a certeza de que você não tem como devolver para aquela pessoa aquilo que você tirou dela. Uhum. Por isso você depende do perdão dela. Né? Você depende de uma disposição do coração dela. Porque se fosse simplesmente tirar um dinheiro e botar lá e tá tudo certo, você colocaria, né? Exato, e não vai isentar da culpa. Acho que esse é o pulo do gato. Por quê? Se você for botar, se a gente for definir, a gente tem que entender que remorso e culpa são meio que a mesma coisa. O remorso, ele está contido na culpa, não é a culpa em si, mas ele está contido na culpa como uma das consequências da culpa. Agora, a gente não pode confundir também, da mesma forma que a gente não pode confundir escândalo com chilique, a gente não pode confundir o que é desculpável do que o que é perdoável. Imperdoável, perdão. Porque o perdão é para aquilo que é imperdoável. O resto, ele é desculpável. Se a pessoa cometeu Uhum. um ato imperdoável, consequentemente ela vai ter culpa. E nem sempre, quando a pessoa comete um ato desculpável, ela vai sentir culpa. Por mais que tenha ofendido aquela pessoa, por mais que tenha. Às vezes você chega e você comete uma gafe para com a pessoa. Sabe? Às vezes você chega e fala. É tipo quando você chega, quando a pessoa tá andando engraçado, você fala, pô, o que aconteceu? Aí a pessoa conta uma história super triste e você tava rindo dela agora há pouco. Sabe? Então, Mas aí não teve intenção, né? exato, mas é isso que eu tô Não teve falando. dolo, né? É o desculpável, Uhum. sabe? É aquilo que é desculpável. Então, quando a gente entende que o perdão quando o perdão é a pessoa, se o perdão é a pessoa assumir o prejuízo, a culpa é a pessoa assumir que ela não pode ressarcir aquela pessoa. Uhum. Entendeu? Essa é a questão. E isso corrói a alma da pessoa. Todo mundo já teve algum tipo de culpa algum dia, seja do que fez ou também seja do que não fez. Porque tem isso também. Existem oportunidades que passam na nossa vida que a gente, cara, por um motivo específico, a gente sente culpa até, vamos botar assim, durante anos, por não ter aproveitado alguma oportunidade. Isso acontece com todo mundo. Agora, o fator Cristo, ele entra nessa questão aí. Por quê? Se você for olhar para o Antigo Testamento, esse salmo que você leu é de quem? De Davi, ou Rodrigo? Cara, não me recordo. Não tô com a Bíblia aqui no momento. Salmos 38. Posso até pesquisar enquanto você fala. Não, tranquilo. Por quê? Aquilo ali é um contexto no qual você não tem Cristo. Uhum. Você não tem o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Você não tem o desejado das nações. Você não tem
Cristo nesse contexto. Então, Deus não poupa o salmista da culpa. Mas quando entra Cristo, não que ele vai te livrar da culpa, mas ele vai te consolar em meio à culpa. Uhum. E isso, cara, eu acho que isso não tem preço. Foi Davi mesmo. Acabei de conferir aqui. Foi Davi, né? Imaginei que, pela poética do texto, eu imaginei que fosse Davi. Uhum. Cara, você pode ver, cara, Davi, ele foi um cara que, por mais que ele tenha cometido os erros, a Bíblia jamais o isenta de ser um homem segundo o coração de Deus, que é completamente imperfeito. Isso só mostra que isso faz parte da humanidade. A gente vai passar por isso em algum nível. Exatamente. É a natureza humana. Deus não nos poupa da culpa, porque eu acredito muito nisso. Nós, por sermos pais, nós sabemos disso. Errar faz parte do aprendizado do filho. E nós somos filhos. Então, se errar faz parte desse aprendizado, sentir culpa e ser consolado também. Sabe? Ir lá ressarcir aquela pessoa. O próprio Zaqueu, lembrei. Zaqueu. Se você parar pra pensar, Jesus não falou nada. Zaqueu, importa que eu repouso na sua casa hoje. Pô, Jesus, partiu. Chegando lá, chegando a somente a presença de Jesus, fez ele sentir aquela culpa. E fez ele se querer ressarcir a quem ele tinha ofendido. O Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo também é o mesmo que nos consola no meio da nossa culpa. É um negócio que vai acontecer, é um negócio meramente humano, só que eu preciso também entender que eu errei. Porque hoje, muito, infelizmente, do que é dito hoje, do que é pregado, é que o ofendido sou eu e o culpado é o outro, mesmo que eu tenha ofendido. Mas eu ofendi porque eu me senti ofendido. É sempre assim. E viver o evangelho não é estar do lado de quem ganha, não, cara. Viver o evangelho é estar do lado de quem perde. E quem perde um pouco todo dia. E a gente precisa entender isso. A gente fala de culpa. E aí o ouvinte pode estar aí pensando assim, mas, sei lá, eu tive um namorado, um relacionamento, né, que o relacionamento acabou mal e eu nunca mais vi. E eu fico sempre pensando naquilo e tal, não sei o quê. Mas a culpa, cara, ela tem níveis. E quando a gente fala de aprisionamento, né, gente que se sente tomado por aquilo, não dá pra gente fazer uma escala de pecados para dizer que determinado, né, tipo assim, para a pessoa ser aprisionada por aquela culpa somente determinado pecado. Isso vai muito da forma como a pessoa lida e com a forma como ela entende o mal que ela fez pro outro, né? Então, assim... Da forma como ele encara a vida também, né? Sim. Então, assim, às vezes pode ser que a gente carregue uma culpa em relação a alguma pessoa, em relação a Deus e tal, e que a gente consiga conviver bem. Por mais que a gente se lembre eventualmente daquilo, mas a gente não fica vivendo uma vida... A gente não deixa de viver a vida por causa disso. Então, assim, pensando numa pessoa que está aprisionada pela culpa, tá? Alguém que não consegue caminhar. Eu queria saber, na ótica de vocês, quais são os sinais de que estamos, de fato, sendo aprisionados pela culpa. Como o Will falou, a culpa, sim. A culpa, ela é uma... For pensar bem, a culpa ela é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de crescimento, aprendizado e reconciliação, se você pensar. Olha que ótica legal. Olhar para a culpa como uma oportunidade, né? Legal isso. Exato. Como se a gente está vindo nessa, porque a gente enxerga a culpa como algo extremamente negativo, né? E não, pela ótica cristã, pela ótica da própria palavra de Deus, ela é uma coisa que traz, bem guiada, vamos dizer assim, um grande benefício. Tá? Por isso que a gente está falando de crescimento. O Will citou o caso de Judas, mas o Judas, ele se sentiu culpado e com certeza ele foi oprimido por aquela culpa ao ponto de tirar a própria vida. Tá? Por isso que eu falo da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque a gente tem a culpa e se vier com o arrependimento daquilo que a gente se sente culpado, ela vai gerar uma cura, tá? Agora, se ela não vier acompanhado disso, ela vai gerar um sofrimento eterno. Porque assim, como eu falei,
o Espírito convence o homem do pecado para esse homem se reconciliar com Deus, voltar até Deus novamente, porque o pecado nos separa de Deus. O que separa o ser humano de Deus é o pecado. Uhum. Agora, e o Espírito Santo, ele vem nos convencer do nosso próprio pecado para que haja arrependimento e nós nos achegamos a Deus novamente. Agora, Satanás, ele age de uma forma totalmente quase semelhante, mas oposta, né? É estranho isso, porque ele age também nessa culpa para te aprisionar. E quando ele te aprisiona, ele evita que você se arrependa. Ele vai fazer com que você ache que não receberia mais perdão. É quando você deixa de orar, é quando você deixa às vezes de ir para a igreja porque você se sente mal, você sabe como está seu coração, você fala, não é lugar para mim. Eu não, vou falar com Deus na situação que eu tô, eu vou fazer isso. Então ele quer colocar que essa culpa se aumente e te penalizando para que você se afaste cada vez mais de Deus. É a culpa afetando o seu relacionamento com Deus, né? Exatamente, exatamente. Se você não der lugar ao Espírito Santo e o Espírito Santo te convencer para trazer o arrependimento e você se arrepender, pedir perdão, porque Deus está lá, sempre pronto a perdoar. Né? Se eu não me engano, é Isaías 59, né, que fala... as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Uhum. Mas a partir do momento que há essa reconciliação, que há esse arrependimento, nós podemos nos chegar a Deus e a Bíblia diz que Deus lança todas as nossas culpas, todos os nossos pecados no mar do esquecimento. A questão é, muitas vezes, mesmo perdoado, mesmo arrependidos, nós não nos sentimos desculpados. Talvez seja essa a palavra. E a culpa, ela continua afligindo a nossa vida por tempos afim, assim, sabe? Por tempos muito grandes, assim. Sim. Uhum. E às vezes é o que faz a gente andar de cabeça baixa, às vezes não olhar para o olho de alguém, às vezes não tomar atitudes que seriam de uma pessoa perdoada. É uma pessoa como se essa pessoa carregasse nas suas costas um peso que já foi tirado. Sabe aquela coisa daquele animal de carga que ele anda até curvado porque ele acostumou com aquele peso, e mesmo quando ele não tem aquele peso, ele continua andando daquela maneira? Então, às vezes a gente age da mesma maneira. Nós já fomos perdoados, nós já fomos desculpados por Deus, Ele não se lembra mais dos nossos pecados porque houve arrependimento do nosso coração, foi sincero. Quando eu digo arrependimento, nós não tornamos a cometer as mesmas coisas, por causa desse arrependimento que sentimos. Uhum. Mas nós, às vezes, não nos sentimos perdoados por Deus ou pelos irmãos, a gente acha que tem alguém nos olhando torto ainda. Às vezes tem. Tá? Porque as pessoas às vezes não desculpam facilmente, né? Diz aquele ditado, Deus lança o pecado no mar e as pessoas vão lá resgatar, né? Vão lá pescar de volta. Era isso que eu ia falar, cara. Às vezes realmente a pessoa tá olhando a outra torto, tá julgando e, cara... E consequência também, Will, de quem errou. Exatamente. Consequência do erro do culpado, né? E a gente tem que respeitar isso também, né? Sim, cara, a gente tem que respeitar também se aquela pessoa ofendida não quiser perdoar. Sim, sim. Já pararam pra pensar sobre isso? Uhum. Porque se aquela pessoa... Eu não posso virar e falar como sempre acontecia, né? Eu vou lá, faço uma ofensa contra uma pessoa, peço perdão pra pessoa, a pessoa fala assim, cara, eu não vou te perdoar, não. Aí você vira suas costas, ok, minha parte eu fiz. Não. Não é assim que funciona. Porque se a minha parte eu fiz... Essa frase, pra mim, ela denota que eu nem entendi o que eu fiz. Porque se eu entendi de fato que eu ofendi aquela pessoa de forma tão profunda que ela não quer me perdoar ou não tem como me perdoar, o mínimo que eu posso fazer é orar por aquela pessoa. Sabe? O mínimo que eu posso fazer é orar por aquela pessoa. E não é virar e falar assim, tá bom, vou orar por você pra você aprender a me perdoar. Também não é assim. Isso é arrogante. Isso é arrogância. Uhum. Ouvinte, isso é arrogância. Cara, quem tá no erro tem que aprender a baixar a cabeça, né, Will? Tá errado, cala a boca e fica quieto. Porque hoje em dia é o perdão instantâneo.
te pedir perdão e você tem que me perdoar. E é isso, é assim que funciona. E, cara, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Foi o que eu falei lá no outro bloco. Cara, tem uma diferença enorme entre desculpa e perdão. Da mesma forma que tem uma diferença enorme entre escândalo e chilique. Não escandalizei os irmãos. Cara, às vezes o cara tá dando só chilique. E às vezes a pessoa leva, a pessoa que ofendeu leva aquilo só como uma ofensa leve, uma desculpa, mas, cara, aquilo magoou profundamente a pessoa. E às vezes a gente não tem ideia. Agora, o perdão instantâneo eu te peço perdão, você tem que me perdoar. Cara, muitas vezes, perdoar, você não precisa nem ser obrigado a conviver com a pessoa. Tá aí histórias de pessoas que foram abusadas por outras pessoas, que, cara, você jamais vai querer conviver com aquela pessoa de novo. Sabe? E cara, foi o que eu falei. Esse exemplo que eu dei é sobre algo imperdoável. Porque você tirar a inocência de uma pessoa sem consentimento dela, cara, na minha opinião, é algo imperdoável. Cara. É imperdoável. Isso aí é algo demoníaco. Vamos botar desse jeito. Então, se aquela pessoa optou por perdoar, sabe? Ou optou por não perdoar, não é porque aquela outra pessoa que ofendeu, que possa ter se tornado crente, que possa, sei lá, se arrependeu, não quer dizer que, não, eu fiz minha parte, eu tô legal. Cara, não é por aí. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de humanidade nessas questões. E a gente tem que tratar com muito cuidado, porque a culpa mata, cara. A culpa mata, sabe? Matou Judas, né? Matou Judas. Não que Judas prestasse muito, mas... É porque não dá pra passar uma borracha na coisa. É como você deu os exemplos. Tudo bem, eu posso pedir perdão, mas a consequência daquilo que eu realizei, cara, permanece. Eu não vou devolver a inocência para uma pessoa. Eu não vou devolver a vida pro familiar de alguém, sabe? Então, a consequência do pecado, ele sempre vai permanecer. Você vai ser perdoado, mas a consequência daquilo que você fez permanece. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia dos erros que ele cometia. Mas não quer dizer que ele não pagou por aquilo que ele fez. Não quer dizer que não trouxe consequências. Ele foi perdoado por Deus, mas e tudo bem, viveu feliz para sempre. Não. Ele pagou, os filhos dele, trouxe muitas tristezas para ele. Ele teve... violência, né, cara? A espada que não se afastava da família dele, né? Tragédia em cima de tragédia, né? Exatamente. Cara? Então, a gente tem que... É como o Will tá falando. O pecador, tem que saber a conviver com o seu próprio pecado e com as consequências dele. Vai ser perdoado, Deus te perdoa, Deus te dá a limpeza de tudo isso, mas a consequência daquilo que você fez vai permanecer sempre. Vai ser ou apenas uma culpa de uma coisa que você não pode reverter, ou seja, alguém que não esteja disposto mais a olhar para você e você vai ter que conviver com isso, vai ter sim, tá? Ou qualquer outra coisa, sabe? Tipo, a consequência do seu pecado vai permanecer. É isso que eu quero dizer. Quando eu estava preparando aqui a minha pauta aqui para a gente bater esse papo aqui, nesse ponto que a gente está falando sobre sinais, né, de que estamos sendo aprisionados pela culpa e tal, para que a gente, de repente, conversando sobre isso, uma pessoa que está passando por isso, mas não pensa muito a respeito, né, talvez isso traga uma luz. E aí, cara, eu anotei aqui uma situação e eu não pensei em Judas quando eu escrevi isso, mas na hora que você falou aí, Chico, acho que foi Chico que falou primeiro a respeito de Judas, eu acho. Né? Fui eu. Foi você, né, Will? Sinais que estamos sendo aprisionados pela culpa. Quando o erro cometido ocupa sua mente o tempo inteiro, quando isso te impede de seguir em frente, de se relacionar e de buscar perdão em Deus. É uma coisa assim, muito comum a gente lembrar de que Judas teve remorso, teve culpa e tal, mas não se arrependeu, assim, não teve um arrependimento no sentido de buscar em Deus, né? E a respeito dos sintomas, especificamente de quando a pessoa está passando por esse aprisionamento da culpa e tal, anotei alguns aqui como esfriamento espiritual, exatamente por essa situação da gente não conseguir se chegar a Deus. O Muniz uma vez falou num cast aqui, às vezes você peca, acho que ele citou o caso até de pecados sexuais e tal, e você assiste o que não deveria assistir, age o que não deveria, como não deveria agir e tal, e você se sente tão sujo
que você não consegue se aproximar do Senhor em oração, nem para buscar o perdão. Você acolhe a culpa, quando na verdade é o contrário. A gente deveria imediatamente, foi isso esse ponto que o Muniz trouxe, né? Errou, cara, imediatamente se coloca aos pés do Senhor, pede perdão. Então você notei esfriamento espiritual, muitas vezes se manifesta como depressão, né, nessa questão de aprisionamento, atrapalha a nossa relação com o próximo, atrapalha o nosso próprio bem-estar. Mas tem um ponto aqui que eu queria ressaltar. Às vezes a culpa, ela gera autocomiseração. Autocomiseração é ficar com um sentimento de pena, sabe? Um sentimento de autopiedade, assim, muito grande por si mesmo, né? Então, assim, você mantém o foco de forma excessiva nos seus próprios problemas e dificuldades. Você mantém o foco totalmente na sua própria culpa. É como se a gente ficasse lambendo as nossas feridas e a gente, em um determinado ponto, sem assumir, mas a gente passasse a gostar de fazer isso. Sabe como? O ser humano, quando ele experimenta essa autocomiseração, ele começa a sentir muita pena de si mesmo. Ele é o coitadinho, ele é aquele que as pessoas não querem perdoar, como a gente acabou de falar aqui. Ele é aquele que fez aquilo, mas as pessoas não entendem que todo mundo erra. E aí ele fica lambendo suas feridas, e ele se acostuma a lamber suas feridas e não segue, não anda, não caminha, não vive a vida. E, cara, não só isso, Rodrigo. Rapidinho, só te cortando. Não só isso. Pode falar, à vontade. É uma forma de justificar a atitude daqui pra frente, né? Se ele falar um pouco mais grosso, ou se ele cometer um erro parecido com outra pessoa, aquilo ali, na cabeça dele, justifica. Porque tá traumatizado, entende? Uhum. Não, ou então, se ele der um 180 na direção da vida dele, ele usa pra justificar. Então, cara, muitas vezes isso é só um subterfúgio pra pessoa cometer novos erros. É o caso que eu sempre falo da pessoa quando erra. Eu erro com alguém, ofendi alguém, falei o que não deveria. Aí eu vou lá pedir perdão à pessoa e eu começo a dizer, olha, me perdoa porque eu errei. Mas, sabe, eu acho que não tem mais nesse momento. Quer condicionar, né? Exatamente. Mas você também não deveria ter agido assim. Mas eu fiz isso porque você, sabe, nesse momento, não pode até ser que depois, numa conversa racional, né, as partes chegaram a um acordo, houve o perdão, houve o arrependimento. Beleza, depois a gente vai sentar para conversar e a gente sabe que as coisas não são preto e branco, não são 8 ou 80, né? Mas no momento do perdão, cara, não cabe esse mais. Sabe, alguém já disse que pro meu erro, eu tenho justificativa. Pro erro dos outros, eu tenho sentença, né? Aquele ele errou, fez a coisa. Mas para mim, sempre tem um mais. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É porque não pode. Esse pedido de perdão, é como você falou, ele não tem que ser uma obrigação. Ao mesmo tempo que ele é uma obrigação, acho que de todo cristão, a pedir perdão, ele não pode ser uma obrigação. Ele não pode ser você não pode fazer obrigado, né? Ele não pode ser mecânico, protocolar. Exato. Você não pode simular um perdão, cara. Você não pode simular um perdão. Não, eu tô pedindo perdão porque eu tenho que pedir. Senão, sabe, parece isso, sabe? Eu tô pedindo porque, tá, senão eu não vou pro céu. Senão eu vou pro inferno, né? Tá na Bíblia. Tipo isso, sabe? Então, não pode ser assim. Ele tem que realmente surgir no seu coração. Eu errei, eu fiz, eu ofendi. Eu tenho que ir lá e tentar fazer alguma coisa para reverter isso, se eu puder. Sabe? Então, pedir perdão é o primeiro passo. Tá? Lá no Salmo 32:5, né? Confessei o teu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, eu tenho que ir lá pedir porque realmente eu sei que preciso ir lá pedir. Eu não porque as pessoas vão ver, não porque eu quero me passar por bem perante aquela pessoa, eu sou superior, eu estou pedindo perdão, sabe? Não pode ser assim. Então, quando o perdão ele é realmente vindo de um arrependimento, eu acredito que ele não vem acompanhado de um mas, pode ser, né? Não vem. Acho que quando ele vem acompanhado disso é porque não é um pedido legítimo de perdão. Ô Will, e o novo convertido, cara? Eu acredito que o novo convertido ele deve... Eu não sei, não é uma regra, mas uma pessoa que vem de um fluxo de vida assim
totalmente torto, né? Se a gente for comparar com a palavra, né? Uma linha totalmente torta, e de repente se converte a Cristo, cara. Sabe? E aí tem que lidar com práticas pecaminosas que ela vivenciou, experimentou antes, que eram até aceitas socialmente, sabe? A coisa do seu direito, a coisa do homem que pega todo mundo, que faz e acontece, que trai, aquilo ali é bonito, entre aspas, né? Eu acho que deve ser uma classe de pessoas que a gente deveria dar mais atenção nesse sentido, né, cara? Quando a gente pensa a respeito da culpa. Porque como é que a pessoa lida com isso, cara? De cara, assim, é só isso? Eu peço perdão e Deus me perdoe e tá tudo certo? E, né, eu acho que é uma questão a ser pensada, né, cara? Eu concordo com você, e às vezes essas pessoas estão muito mais sensíveis do que nós, que já estão há muitos anos no Evangelho. Sim, eu acho. Você acha, cara? Eu acho que é muito. Eu também acho. Sabe por quê, cara? Porque a pessoa que acabou de se converter, cara, ela acabou de ser atropelada pela locomotiva do Evangelho. Uhum. Entendeu? Então a pessoa. A gente vê muito isso. A pessoa, ela, cara, faz uma mudança radical na vida dela. Entendeu? Porque o Evangelho convenceu ela da justiça, do pecado e do juízo. Então ela chega, ela tá sensível a essa mudança. A questão da culpa vai entrar lá na frente quando ela começar a racionalizar o que ela fez e começar a lembrar do que ela fez. Porque a primeira coisa que o Jesus faz é o vinde como estás. Pum, te trouxe. Vestes brancas, te limpei. Só que na sua cabecinha continua aquela situação lá que você deixou para trás, aquela vida que você viveu. E quando a pessoa novo convertido, quando ele vem, ele tá com o ouvido mais sensível, ele tá mais aberto. Só você parar pra pensar. Muitas pessoas, infelizmente, são manipuladas dentro de igrejas que não prestam, justamente porque ela veio e tá mais sensível. É como se fosse um neném, cara. É literalmente como se fosse um neném. A pessoa literalmente nasceu de novo. Então a pessoa está reaprendendo a viver. Então a pessoa vai estar mais sensível como uma esponja, com todo o eu dela desfeito. E aquilo vai entrando mais pra frente, vai entrando mais. A gente que já é macaco velho no Evangelho, cara, muitas vezes a gente comete erros e a gente, cara, passa batido, cara. Tá cauterizado às vezes isso, né, na nossa cabeça. Exatamente, cara. Porque a gente tá com tanta certeza, com tanta. Não é autocomiseração, mas uma autojustiça tão grande. Uma autojustificação. Isso, é uma autojustificação porque eu tenho a minha teologia, a minha exegese, os meus heróis da fé, os meus pregadores, que eles corroboram com a minha fé. E eu tenho tanta certeza, mas tanta certeza, mas tanta certeza, que eu acho que eu não errei. Mas aquela pessoa ali, se você trocar uma ideia com ela de 5 minutos, você vai ver que aquela pessoa, putz, então eu dei mole nisso, né? Putz, deu mole nisso. Putz, cara, desculpa. Sabe? Cara, um exemplo muito bom nisso é que, não sei se vocês já viram, mas existe um documentário sobre o Justin Bieber que fala sobre a conversão dele. Cara, ele é um moleque que muito novo, ele teve muita coisa. E pra ele desintoxicar desse mundo e vir pro Evangelho foi um processo muito longo de aprendizado, que foram pastores, não foi só um pastor só não, a gente tinha o pastor da Hillsong de Nova York, que era um famosão, que depois, enfim, mas houveram outros pastores que apoiaram ele na caminhada dele, que ele foi deixando aquelas práticas conforme ele foi entendendo o problema que aquilo era. Então, por quê? Porque ele tinha acabado de se converter e estava muito sensível. Processo, né, cara? Como foi com todos nós. Muitas vezes nós, cara, do Evangelho, cometemos certos pecados pesados, tipo, cara, ser glutão, cara. Exato. Muitas vezes, cara, a gente come muito mais do que a gente precisa, cara, e tá tudo bem. Ou então a gente falou mal de uma pessoa que, cara, essa pessoa não tá nem aí pra gente, cara. E às vezes a gente critica uma pessoa simplesmente sem saber, por um recalque. Isso também é pecado, gente. Você sabe que isso que você tá falando me lembra uma passagem de Jesus, que é aquela da mulher pecadora, né? Às vezes a gente... Qual delas? Porque tem várias. São várias, tá. Mas daquela que chegou, ungiu os pés de Jesus e tal. E limpou com os cabelos. Exato, então as pessoas olhavam aquilo e meio que se escandalizavam. Tinha um chilique nesse caso. A diferença é entre o escândalo e o chilique, é isso aí.
Então, e aí Jesus olha, depois ele até fala, ele conta uma parábola para ilustrar aquilo que ele estava dizendo, mas ele fala, eu vou até ler aqui, cara, porque eu quero ler essa parte aqui que está em Lucas 7, a partir do 44, tá? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Uhum. Então, é o que a gente estava falando ali. O pecador, quando ele chega, ele sabe das consequências, ele sabe da vida que ele levou, e ele encontra ali em Jesus o refúgio para tudo aquilo. Ele sabe que Jesus, ele tem um reconhecimento dos seus pecados, ele sabe que naquele lugar, naquela pessoa de Jesus, ele vai ser perdoado, os pecados dele vão ser apagados. Então, essa pessoa ama Cristo, às vezes, é como a gente fala, né? A gente fala erroneamente sobre o primeiro amor, né? Quando a pessoa chega para a igreja com aquele gás, com aquela alegria, com aquela vontade de servir, de fazer, de acontecer, e com aquele fervor todo do recém-convertido, da pessoa que acabou de ser perdoada, né? Enquanto nós, que já somos macaco velho, ficamos lá, olha lá, fez errado de novo. Olha, só apontando o erro das outras pessoas, esquecendo de olhar para os nossos próprios pecados. Uhum. É como o Will estava falando. Nós, às vezes, estamos presos na nossa torre de marfim aqui, achando que somos os bambambam. E somos tão pecadores quanto aquele que está chegando. A diferença é que aquele que está chegando, ele está reconhecendo seus pecados e pedindo perdão e sendo perdoado. E, consequentemente, ele está amando muito a Deus cada vez mais. E será que, por acharmos que nós não temos pecado e não acharmos que somos já há tanto tempo cristãos, acharmos que não temos do que ser perdoado, será que nós não estamos deixando de amar a Deus também por consequência disso? Porque se o perdão está condicionado, se o amor está condicionado ao perdão, então se a gente não se sente necessidade de pedir perdão, de ser perdoado, então provavelmente a gente também não ama mais a Deus. Uhum. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, fala sobre isso, né? Perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como a gente perdoa quem nos ofende. O padrão bíblico, cara, exige isso da gente, e falando para cristãos, né? Ele exige isso da gente, cara. Que a gente aprenda a pedir perdão e ao mesmo passo que a gente, no mesmo nível, né? No mesmo nível que a gente aprende a perdoar, que a gente deve perdoar, cara. Imagina no meio da sua igreja, da minha igreja, no meio que a gente convive entre outros irmãos, cara. Se isso fosse a tônica dos relacionamentos, pedir perdão e perdoar, sabe? Acho que isso facilitaria muito as coisas, mas como você falou, a gente se acomoda, a gente que é macaco velho de igreja, parece que a gente perde um pouco da perspectiva do tamanho do perdão de Deus em Cristo para nós, que a gente começa a se achar no direito, cara, de abrir mão desse dever cristão, né, de perdoar e pedir perdão, cara. É porque, cara, sabe por quê? Porque Jesus virou, depois de tantos anos, Jesus virou meio que um adereço, saca? Uhum. Ele é meu amigão, pô. Ele me perdoa, ele é meu amigão. Já somos íntimos. Pois é, eu tô tão íntimo, ele é tão meu amigão, e, cara, ele já sabe o que eu preciso. Eu oro aqui, aquela oração capenga todo dia, e tá tudo certo, sabe? Então, por isso que eu falo, a pessoa que acabou de se converter, ela tá mais atenta, ela tá mais sensível, ela tá mais aberta, porque ela acabou de nascer de novo, cara. Ô Will, olha só o que diz o catecismo, o breve catecismo de Westminster, sobre essa questão. Ele fala assim, olha, achei aqui. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência.
Cara, é um belo resumo de tudo que a gente falou aqui, cara. E principalmente, ele está consciente do pecado dele e também plenamente consciente da misericórdia de Deus em Cristo. Misericórdia que Deus teve com ele, pecador, conosco, pecadores. Né, cara? E se a gente não leva isso aqui a sério, talvez a gente talvez sejamos só religiosos, né? Que carrega o nome de Deus, que leva uma Bíblia debaixo do braço, mas, cara, que não cumpre os mandamentos, que não cumpre as determinações de Cristo, que não cumpre seus ensinamentos, né? E aí vai vivendo desse jeito que você falou aí, né, cara? Pois é, a gente tem que lembrar que Bíblia não é Rexona, né, cara? Com certeza. É pra ler também, né, cara? Cara, é por isso que eu gosto muito de uma fala do reverendo Caio Fábio, por mais que ele tenha os deslizes dele e tal. Sempre que a gente fala do Caio Fábio aqui... Então, tem que pedir perdão por citar Caio Fábio, né? Tem que pedir perdão, mas, cara, eu amo muito os livros dele, cara. Cara, até hoje eu nunca li um livro dele que Sim. é menos do que na média. Sim, com certeza. Entendeu? Li alguns também, li muitos, na verdade. Cara, então, tem um livro dele que eu esqueci o nome, cara. Eu vou catar aqui, mas depois eu falo. Tem uma fala dele que quando ele fala da queda dele, ele fala que ele caiu pra graça, que ele caiu pra não ter justiça própria, que toda a teologia dele, todo o conhecimento dele virou nada diante da graça de Deus. E a gente, cara, a gente não aprende isso. A gente não tem essa sensibilidade. O nome do livro é Sem Barganhas com Deus, tá? O que acontece? A gente não tem, porque a gente é muito cheio da nossa teologia, cara. As pessoas acreditam que popularmente o crente ele é tido como ignorante, né? Porque acreditam que a nossa fé é cega, que a gente não entende no que a gente crê. Só que em consequência tem outras pessoas que o conhecimento teológico é tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que muitas vezes eles esquecem Deus. Por mais absurdo que essa minha frase possa parecer. Porque, cara, quando a gente fala de culpa, perdão, arrependimento, cara, isso é algo que tá dentro. Isso não é algo que você ensina num livro, velho. Isso é algo que o Espírito Santo te convence da justiça, do pecado e do juízo num processo seu interno. Num processo seu que é só você e Deus de forma vertical, não tem ninguém te ensinando. Cara, é tipo você fazer um curso pra... bom, agora vamos fazer um curso aqui online, só você pagar R$199,90 por mês que a gente te ensina a perdoar. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Então, a gente tem que se desnudar das nossas certezas e deixar que o Espírito Santo nos ensine. Porque melhor professor não tem, cara. Um reverendo amigo meu, uma vez ele me ensinou, cara. Eu jamais vou esquecer que a Bíblia é o único livro onde o autor está presente. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Você ler a Bíblia é como se você consultasse o autor para ele te explicar o que está escrito no livro. E qual o único livro que você pode fazer isso? Somente a Bíblia. O livro que eu escrevi, o que você escreveu, Rodrigo, jamais poderemos fazer isso. Jamais estaremos presentes. Então, cara, eu acho que quando se trata de culpa, de olhar o próximo, de olhar para mim mesmo, eu tenho que me desnudar de tudo aquilo que eu acho que é certo, que é correto, que é certeza. Não correto no sentido moral, por favor, vocês estão entendendo. Mas tudo aquilo, todas as minhas certezas e teologias e milhões de adereços que eu acho que eu tenho, toda a minha filosofia, todo o meu Nietzsche, todo o meu Pondé, todo o meu eu, e deixar que o Espírito Santo me ensine. Porque eu acho que todo mundo, independente do erro que cometeu, precisa desse intensivo com o Espírito Santo. Ele não vai te livrar da culpa, mas ele vai te consolar na culpa e vai te ensinar em meio à culpa. E isso aí, cara, não tem preço. Não vai trocar sua culpa por amnésia. Não vai. Exatamente. Você não vai ter um Alzheimer do nada. Entendeu? Não é assim que funciona. Alzheimer celestial. O Alzheimer do céu. Você não... Sei lá, se você ontem entrou em coma alcoólico, você esqueceu. Você não tá tomando vodka divina. Não é isso. É assim que funciona. Você não tá esquecendo o que você tá fazendo. Você simplesmente, cara, você chega e você você senta como um aluno e o Espírito Santo te ensina acerca daquilo, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Eu acho que muitas vezes a gente troca isso por um vídeo de autoajuda no YouTube. Ou então um livro desses coaching whatever que tem por aí. Ou um livro do Caio Fábio, mas enfim. O Caio Fábio é ótimo.
Chicão, vamos pensar aí no nosso ouvinte que está aí com a gente no fone de ouvido lá, ouvindo a gente conversar, e que ele esteja nessa situação de que ele carrega uma culpa muito grande e não consegue se livrar disso. Então eu queria que você falasse para ele aí pensando o seguinte: existe mesmo perdão em Cristo para qualquer coisa que eu tenha feito? Por mais terrível que seja, tem perdão para isso? Dá para descansar nessa certeza? Contanto que haja arrependimento verdadeiro, sim. Se não há arrependimento, não há perdão. Se há arrependimento, há perdão. Sendo bem curto. O Chico já acabou mesmo, eu ia zoar, mas o Chico já acabou mesmo. É verdade. Sabe o que eu lembrei, cara, enquanto que você falava isso da mulher adúltera? Que ela estava lá para ser apedrejada, segundo a lei, né? Foi pega em adultério, é colocado aos pés de Jesus. Jesus fala para aquela multidão que estava ali babando para apedrejar a mulher: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tinha alguém sem pecado ali, que era o próprio Jesus, né? E mesmo ele não atirou. Não atirou, cara. Agiu com misericórdia. E o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Vai e não faz isso de novo. Não repete isso, não. Segue em frente. Né, cara? Às vezes a gente tenta colocar regra, cara, pormenores, títulos e subtítulos, quando na verdade o evangelho de Cristo é tão simples, cara. Tão simples, mas eu não sei, Chico, se você tem essa percepção, mas às vezes me parece que algumas pessoas têm dificuldades porque elas acham que o que elas fizeram é tão terrível que o perdão de Deus não muito pouco, ele é muito, mas ele é fácil demais. Sabe como? Não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter uma penitência. É quase como se eu rejeitasse a graça, cara. Cara. Mas assim, ó, é que a gente fala assim, mas é como foi dito aqui por alguém, não lembro quem. Cada pessoa é uma pessoa e a gente não sabe como aquela pessoa encara a vida, como ela encara algumas coisas, como ela leva o pensamento dela, assim. E eu vou falar isso com uma experiência que eu tive. Eu lembro que eu era escriturário da igreja na época. E quando tinha reunião... O que faz um escriturário da igreja, Chico? Não, eu vou explicar agora. É isso que eu vou falar, tá? Eu vou cortar a chamada que você me deu. Eu vou cortar para você não entrar no ar. Até você me pedir perdão. Tá. Não, assim, eu era o único que sabia da datilografia na igreja, né? Então, eu era chamado nas reuniões de obreiro para fazer a ata da reunião. Ah, tá. Tipo um secretário ali da... Isso, exatamente. Escriturário porque eu escrevia, é isso. É isso que eu falei. E eu lembro de uma situação hoje que é a seguinte, do caso de uma jovem da igreja que havia tido relações com o namorado, etc, tal, antes do casamento, e ela confessou isso, né? Pediu arrependida, pediu perdão, e a igreja e todo o corpo de obreiros lá falaram, não, ok, tudo bem, estamos... você confessamos perante nós, perante Deus, inclusive. Então, você tá perdoado, né? O que a gente vai fazer? Amém, só é aquele tal negócio. Vai e não peques mais, só não faça mais, né? E segue a vida. Só que ela não se sentiu bem com aquela resposta. E ela quis, como para ela, como a gente fala, né? Ficar de banco. Ela pediu para ficar de banco. Sim. Sabe? Se afastar das atividades, né, e tal. Exato, não pode mais cantar nos jovens, não pode mais fazer isso, pode mais fazer aquilo, não pode, só vai assistir o culto, fica lá no banco, assistindo o culto, sabe? Ela pediu aquilo pra ela, porque ela queria se sentir perdoada. Eu entendo, claro, que essa é uma maneira da pessoa justificar, tentar pagar o seu pecado com a ação, com a própria ação, né? E é uma maneira de desclassificar a graça de Deus, que é simples, né? Como a gente estava falando agora. Arrependimento, perdão, sabe? Arrependimento denota a não cair novamente naquele pecado, não cometer novamente aquele pecado, como Jesus disse àquela mulher. Mas eu entendo ela, Chico. Eu entendo, não, então, mas eu não tô. Então, eu não tô. Eu só estou dizendo como as pessoas eu acho que deveriam pensar. Eu quero dizer que eu respeito a decisão dela, entende? Acho que é isso que eu quis dizer. Eu também, exato, eu também respeito. É isso que eu quero dizer. Jesus disse para que a mulher vá e não peques mais. Ele
perdoou aquela mulher e disse para ela não cometer. A gente não sabe, de repente, se ela não cometeu mas novamente, sabe? A Bíblia não fala. Só que é aquela recomendação de Cristo, é aquilo que ele falou. Só que naquela situação, ela se sentia na necessidade de pagar de um flagelo na sua vida, sabe? No seu corpo, para poder se sentir perdoada, sabe? Pagar uma penitência. Eu vou pagar isso, vou carregar a minha cruz até lá, porque é a maneira de eu me sentir perdoado. Ela sente que ela precisa de uma ação física, de uma ação que parta dela para ter o perdão dos seus pecados. Não precisa. Tá? Eu quero dizer, pela palavra de Deus, não há necessidade disso. Há questões em que, por exemplo, eu tenho que pedir perdão para o meu irmão. Há situações que eu tenho que reparar um erro que eu cometi. Tá? E eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo sobre um pecado que vamos pensar assim, que eu infligi diretamente a Deus, que eu pequei exatamente contra Deus, sabe? Quando há esse perdão, quando há esse arrependimento, há o perdão. Mas, como eu falei, eu entendo a posição dela e naquela situação ela precisava daquilo para se sentir livre daquela culpa. Ela poderia, de repente, ser perdoada pelo corpo de obreiros e ela não ia se sentir livre da culpa. E aquela culpa ela ia carregar por muito tempo. E talvez aquela culpa, é o que a gente começou a falar lá no começo, aprisionasse ela a tal ponto de que afastasse ela de Deus. Então eu respeito também exatamente, porque a partir daquela consequência que ela mesma se infligiu, ela se sentiu perdoada, mesmo sabendo que estava perdoado por Deus. Eu vou até ressaltar, acho que talvez eu não tenha nem me feito entender direito. Eu não quis nem falar a respeito da questão da culpa. É porque eu não conheço a jovem também, né? Assim, a gente está conjecturando, né? Então, assim, eu estou pensando numa pessoa que possa ter passado por uma situação dessa. E que talvez o conselho da igreja, né? Não acredito que seja um conselho, agiu biblicamente, viu que ela estava arrependida, perdoou. Mas pode ser que a pessoa, Chico, ela tenha tanta vergonha, sabe, como consequência do erro que ela cometeu, que talvez essa vergonha impeça ela de estar, de repente, à frente de um ministério, por exemplo. Entendeu? A igreja perdoou, mas a vergonha dela precisa de tempo para ser tratado, entende? Entendi. Então, assim, pode ser que não seja uma tentativa de... Quer dizer, pode ser que seja uma tentativa de pagar, né? Não, eu preciso de um castigo, eu preciso ser punido. Eu acredito que muita gente age assim. Mas acredito que também a gente não pode tratar só assim. Porque pode ser que a pessoa, assim, ela acolha aquele perdão, mas ela se sinta envergonhada de estar de frente numa atividade que ela estava... Principalmente essas atividades que aparecem mais, tipo, a pessoa é líder de um louvor, a pessoa é um músico da igreja, um professor da igreja, entende? Então, assim, só para deixar esse espaço para a gente sempre tentar, né, cara, não ser 8 ou 80, né? Porque pode ser, mas também pode ser uma outra coisa, né? E não falta de recebimento, de acolhimento do perdão. Você falando isso, eu até pensei numa outra coisa agora, que eu nunca tinha pensado por esse lado que você está falando. E realmente, né? Às vezes, que nem a gente estava falando lá de que Deus perdoa, mas as pessoas não. Às vezes, essa consequência visível, vamos colocar assim, essa consequência visível que ela ia passar, talvez fizesse os olhos das outras pessoas sentir que ela realmente tinha se arrependido, ver que realmente ela tinha se arrependido daquilo e tal, e isso talvez melhorasse a visão das pessoas perante ela, assim, sabe? Realmente, isso é uma coisa que eu não tinha pensado e eu tô pensando isso agora mediante isso daí que você tá falando. E aí você tem razão. Eu penso até em questão de amizade, cara. Pensa, gente, assim, sei lá, eu te dou carona todo dia, quebro o teu galho todo dia e te dou carona. E depois descubro que você falou mal de alguém pra mim. E eu fico muito chateado com você, e descubro e fico chateado com você, e você sabe que eu sei, você vem e me pede perdão. Poxa, você sabe que você me magoou. E eu sei que você tá envergonhado. Você pediu perdão, cara. Eu falei, não, Chico, tá tudo bem, tá perdoado. Mas sabe que você, tipo assim, não vai estar amanhã lá pra pegar carona de novo? Você vai precisar dar um tempo. E, sabe, essas coisas acontecem, né, cara? O ser humano, ele é complexo. Sim, sim. Eu ainda acho que essa questão de não querer participar é uma forma de autoexpiação. Pode ser até involuntária. Sendo bem franco e sincero, assim.
É uma opinião, tá errada, mas é uma opinião. Pode falar, pode seguir. Tá errado, mas tá bom. Não, pode falar. Não posso impedir de falar os seus erros. Depois eu corto na edição, pode falar à vontade. Não, sabe por que eu tô falando isso? Ah, Porque a nossa raiz, até mesmo cultural, ela exige uma expiação física para que eu consiga me sentir perdoado. concordo. Uhum. Porque você tem autopenitência na religião católica, que é a base desse país, até nas religiões de matriz africana, que é a raiz de muita gente, que não é o meu caso, mas é a raiz de muita gente também que se converteu depois. Então, isso é algo que está tão enraizado, mas tão enraizado, que o simples fato de vai, não peques mais, já é um escândalo, cara. É um escândalo. Cara, não é possível que é só isso. É só isso mesmo? É só isso? Calma aí. Uhum. Eu cheguei aqui, eu confessei, eu pedi perdão e tá tudo certo? É isso mesmo? É muito fácil. Uhum. Sim, é só isso mesmo. Vai, não peques mais. E, mano, e agora? O que eu faço? Não tem chibata nas costas, não tem 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso, não tem isso. Não. É porque alguém recebeu a chibata nas costas pela gente, meu amigo. Exatamente. É porque você não tá sangrando agora porque Jesus sangrou lá atrás por você. É porque alguém pagou um preço altíssimo. É exatamente isso que motivava os judaizantes lá no Novo Testamento. Sabe? Tipo, como assim? Perdoado, sabe? Não, tem que ter esse ritual, tem que fazer isso, tem que se circuncidar. Como? Não pode ser só isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer, sabe? Como assim eu mereço sem fazer nada? Essa é a graça de Deus, cara. Essa é a graça de Deus. Parece muita loucura, cara. Porque o ser humano, ele tem uma maneira de encarar a vida como causa e consequência. Código de Hammurabi, cara. Olho por olho, dente por dente. Exato. Então, tipo assim, eu tenho que fazer por merecer. Não é compreensível para mim que eu não merecendo terei. Cara, e é isso que a graça de Deus proporciona na minha vida. Eu não mereço, mas a graça de Deus me dá, que é o perdão dos meus pecados. E aquilo que eu não merecia também ele me dá. E aquilo que eu mereço realmente, ele não me dá, que é condenação, sabe? Então, é por isso que parece muita loucura, porque a humanidade, a maneira que o ser humano encara a vida é totalmente oposta a isso. Então, quando a gente fala disso, parece difícil, as pessoas entram em parafuso, porque a gente mesmo entra com nossos próprios sentimentos muitas vezes. Isso é um tapa na cara dessa nossa sociedade meritocrática, né? Porque a meritocracia, ela exige que você tenha algum retorno. E o evangelho não tem esse retorno. Crer em Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Pô, mas é só isso, velho. É só isso mesmo. Cara, esse só isso é a maior escolha que qualquer pessoa pode fazer na vida dela. E a maior contracultura, a maior revolta, a maior tudo, cara. Como diz um amigo meu, não é só isso, é só tudo isso. Exatamente. O maior ato de revolta que uma pessoa pode fazer contra esse nosso mundo é escolher viver o evangelho. Esse é o maior ato de revolta, é o maior ato de contracultura, é o maior ato de tudo, sabe? Se você tá ouvindo rock e você acha que você é o revoltado, não, cara, experimenta a conversão. Se você se converter, você vai ver que é o seu maior ato de resistência da história da humanidade que você vai ter na tua vida. Porque você vai contra tudo que a sociedade acredita que é certo, sabe? Porque hoje é muito fácil você magoar uma pessoa ou entristecer, ou independente do que seja, você pedir perdão para ela e deixar ela lidar com aquilo. E você com culpa nenhuma. Aí chega o Espírito Santo e fala assim: tá errado, filhote. Tá errado. Convive com isso aí porque você tá errado. E até o último dia da sua vida você vai lembrar desse dia. Cara, Paulo tinha isso. Esse espinho na carne dele que o diabo metia o dedo lá. Alguns falam que era coisas físicas. Eu já acho diferente. Eu já acho que é a culpa dele das pessoas que ele matou. Eu também. Eu penso isso aí. Eu acredito, cara, mas eu acredito 200% nisso, cara. Porque você não tem relatos de coisas físicas nele. Você tem historiadores falando de bases whatever. Mas quando você lê o texto, você fala que era algo que o diabo o acusava. Aí você,
pega a vida pregressa dele e você vê, a gente tem só um pedaço da vida dele pequeno. Existem livros, se não me engano, tem um livro do N.T. Wright que conta a história de Paulo baseado em escritos romanos muito antigos. E, cara, esse cara ele era um psicopata, maluco. Quando foram ungir Paulo, que Paulo estava cego, ele falou assim, não, calma aí, senhor. Ele era o cara que perseguia a sua igreja e matou um monte de gente. Aí Deus vira pra ele, tá, não te perguntei nada, vai lá e faz o que eu mandei. Ele vai lá e faz o que Deus mandou. Mas, cara, Paulo tinha uma fama de matar cristãos. Cara, naquela época, se você for parar pra pensar, naquela época que era tudo 100% analógico. Que quando terminou o Império Romano, quase 200 anos depois, ainda existiam pessoas que acreditavam que o Império Romano estava em pé. Pra fama daquele cara correr, o cara tinha feito muita coisa, cara. O cara tinha feito muita coisa. Pra ele ser famoso por matar cristão, ele já tinha matado muito cristão, cara. Pra aquela fama dele chegar em outros lugares. Então, quando você tem Paulo falando sobre o espinho na carne dele, cara, eu não tenho a mínima dúvida de que era essa culpa que vinha nele. Não é possível. E Deus vira e fala assim, filhote, a tua graça me basta. Mas em momento nenhum Deus arrancou essa culpa dele. Ou Deus permitiu que ou Deus exigiu que o diabo não o acusasse. Deus permitia que o diabo o acusasse também. E a gente reflete muito pouco em cima disso. Então, cara, a gente tem que ser, vou repetir, a gente tem que ser um pouquinho mais sensível com relação a essas questões. Uhum. Mas eu tenho que confessar uma coisa. A própria culpa, muitas coisas boas que a gente faz, a gente está falando dessa questão da graça de Deus e de que não interessa o que a ação, as obras não vão me trazer salvação, mas a gente não pode ser hipócrita, e eu não vou ser, eu não quero ser hipócrita e dizer que muitas vezes eu faço coisas boas motivado pela minha culpa, sabe? Eu quero, como se eu estivesse pagando aquilo que... Eu faço coisas boas para pagar coisas ruins que eu fiz, sabe? Como uma compensação. Olha o que eu falei olha o que eu falei daquele contexto da nossa cultura. Exato, assim... É mais ou menos isso. Não tô falando que isso é errado não, mas é mais ou menos isso. E é uma questão involuntária. Eu sei, eu conheço a palavra de Deus, eu sei como que é, mas tá dentro daquela coisa, tipo... às vezes eu não falo isso pra Deus, né? Mas ele sabe que passa isso no meu coração. Eu falo, não, verdade, eu falo pra Deus, já orei algumas vezes assim. Eu falo, tipo, Senhor, olha, eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo, né? É quase tipo, na hora de dar as notas, conta aquilo ali que eu fiz e tal, sabe? Uma coisa assim. Tipo, o aluno que pede... Trabalho da escola, né? Exato. Na hora da prova, conta essa nota aqui, cara. Lembra que eu trouxe uma maçã pro senhor, sabe? Sabe, é inevitável, cara, é inevitável, porque a gente tá inserido nessa cultura, é inevitável que ela nos contamine, tá? Mas eu não enxergo assim, nesse caso, eu não sei, porque eu não tô querendo me justificar e acusar o outro e me justificando, mas eu percebo que tem consequências boas dessa minha ação, sabe? Eu acabo abençoando pessoas por causa dessas minhas ações motivadas pela minha culpa e etc. Assim. Então eu vejo que até nisso existe um plano de Deus na nossa vida. Então eu acredito assim que às vezes a sua culpa é como você encara. Ela pode te aprisionar, tá? Como a gente bem falou lá no começo, como vem falando durante todo o episódio. Ela pode te aprisionar e te estagnar e te afastar de Deus. Mas, se você tratar a sua culpa como um crescimento, um reconhecimento, um arrependimento daquilo, você pode reverter essa culpa em uma coisa muito boa e que te empurra para frente e não te empurra para trás. Parece papo de coach, mas é só evangelho, gente. É isso aí mesmo. Exato. Então, assim, tudo que está nas mãos de Deus será abençoado. Inclusive a sua culpa. Verdade. Tá? Entregue nas mãos de Deus aquilo que pesa no seu coração. Ore a Deus, entregue isso para Ele, tá? E Ele vai reverter isso em uma coisa boa. Pode ser que, como a gente está falando aqui de Paulo,
não vai sair a culpa do coração de Paulo. Ele vai sempre ser atormentado por aquilo que ele fez no passado. Ele dormindo e pensando, nossa, eu não deveria ter feito isso. Quantas vidas eu levei embora daqui. E não tem o que ele fazer. Então, eu acredito também que o espinho na carne de Paulo seja isso. Mas eu acredito também que grande parte dessa culpa, eu não estou querendo espelhar Paulo em mim, eu não estou querendo refletir aquilo que eu estou dizendo que eu faço, que Paulo faria também, ou fazia também, mas eu acredito que muitas coisas que Paulo fazia também era motivado por essa culpa, sabe? Talvez. É só uma conjectura de tudo que eu por uma experiência própria minha, assim. Aquela tentativa de consertar as coisas, né, cara? Exato, sabe? Tipo, eu tô querendo fazer alguma coisa. Eu tava falando... Errei aqui, deixa eu ser uma pessoa melhor, né? Eu tava falando da menina lá atrás agora, e agora eu tô confessando meu próprio pecado, cara. Porque assim... Nós somos assim, nós somos pecadores, e se a gente olhar para dentro de nós mesmos, vemos que nós precisamos de Deus em todos os instantes da nossa vida. Sem Ele, cara, seríamos destruídos. Literalmente, cara. Cara, a gente começou esse bloco aqui falando de cristãos recém-convertidos, né? Ou de pessoas de cristãos que estão passando por esse problema de ter essa dificuldade de receber esse perdão, de acolher esse perdão de Cristo na sua vida, né? E a pergunta que eu fiz para vocês lá no começo foi se, por mais terrível que seja o pecado que eu tenha cometido e carrego culpa por isso, sempre vai ter perdão? E eu lembrei de um texto aqui, cara, que está lá em Lucas 12, no versículo 10, que diz assim: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus no caso, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E aí, de repente, um cristão mais novo vai ler isso aqui e vai falar: mas quando eu era ateu, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu escrevi um palavrão na camiseta, fiz um trocadilho com o nome de Deus e tal. Pichei a parede da igreja. Pichei a parede da igreja. Blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Tal. Isso não tem perdão, está escrito na Bíblia. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é não acolher a obra do Espírito Santo. É não acolher o convencimento, é não se entregar a Cristo, é não jogar suas culpas ao pé da cruz, é não receber a Cristo como seu Salvador. Então, assim, em última instância, seja lá o que você fez, entregue nas mãos de Cristo, busque o perdão com arrependimento e você vai ter o perdão. A única coisa que não há perdão, que não há salvação, é rejeitar a Cristo. E se você está ouvindo isso, se você está com a gente até aqui, e está pensando sobre isso, e está meditando sobre isso, e tem preocupação sobre isso, creio de coração, que isso é um indício de que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, sabe? Então, assim, abre mão disso tudo, cara. Se você está ouvindo a gente carregando culpa por causa de pecados que você cometeu, por causa de erro, por causa de vacilo, cara, entrega isso nas mãos de Cristo, sabe? Receba essa graça que o Will falou, que é de graça, mas não é barata. Um alto preço foi pago para que você tivesse vida, para que nós tivéssemos vida. A gente cabe acolher isso, cara. É bom demais para ser verdade? É bom demais para ser verdade, mas é verdade, a gente precisa acolher isso. A gente vai caminhando para o final de mais um episódio do Resistência Podcast e eu queria deixar o espaço aí para os nossos amigos, irmãos, convidados deixarem uma palavra, fazerem suas considerações finais. Se quiserem deixar alguma recomendação também, fique à vontade. E eu vou começar com você, Chicão. Fica à vontade aí. Considerações finais. Depois de tudo isso que a gente falou, o que a gente pode fazer... Que tal você pedir perdão no ar para um monte de gente aí, citando nomes? As pessoas... Melhor eu peço perdão para todo mundo, velho. Tem que pedir. Então tá bom. Se eu falei alguma coisa que eu te ofendi, aquela... Bem genérico, né? Me perdoa desde já. Exato, é tipo isso, né? Me perdoa, né? Se eu fiz alguma coisa que te ofendi durante o ano passado, né? Tente não fazer nada de errado esse ano para que eu não te ofenda de novo, né? Aquela coisa. Seja melhor, né? Seja melhor. Não, parando de brincadeira agora. Mas eu queria falar sobre... Para encerrar,
né, aproveitando o meu momento final aqui, sobre alguns tópicos assim para questão de chegar a não se desvencilhar da culpa. Como a gente falou, a gente vai carregar a culpa durante muito tempo na nossa vida, mas para a gente se sentir aliviado talvez desse peso que às vezes a gente carrega. A primeira coisa é reconhecer a culpa. Sim. Tá? Reconhecer a culpa diante de Deus. Não negar, não minimizar, nem justificar os seus pecados. Admita que errou, peça perdão a Deus com sinceridade. Perfeito. Tá? Um versículo base, isso está em Salmo 32:5, que é algo que a gente já citou aqui. Confessar os seus pecados ao próximo. Não guarde mágoas nem ressentimento no seu coração. Peça perdão àquele a quem você ofendeu ou prejudicou. E procure reparar o mal causado. Tá? Eu vou dar o versículo base, Mateus 5, 23 ao 24. Busque, isso é uma coisa importante, tá? Às vezes a gente fala de fazer tudo sozinho, e às vezes a gente não tem como fazer tudo sozinho. Busque ajuda espiritual. Não tente resolver os seus problemas sozinho ou por conta própria. Procure alguém de confiança que possa te orientar, te apoiar e te encorajar na sua caminhada cristã. Excelente. A base para isso está em Provérbios 11, 14. Estude a palavra de Deus. Não se deixe levar pelos pensamentos negativos ou pelas condições perturbadoras da culpa. Lembre-se das verdades bíblicas que podem te libertar, te consolar e te fortalecer na fé. Salmo 119, 49 ao 50. Ore sem cessar. Não se isole nem se afaste de Deus por causa da culpa. Isso é realmente importante, porque ela tenta fazer isso muitas vezes, principalmente como eu estava falando lá atrás, às vezes o Satanás usa a sua culpa para te afastar de Deus. Então não deixe que isso. Então, para que isso não aconteça, ore sempre a Deus. Ore sem cessar. Mantenha uma comunhão constante com Deus através da oração, expressando os seus sentimentos, as suas necessidades e as suas gratidões. E quando a gente fala desta oração, a gente está falando daquela oração do seu quarto, no pé da sua cama. Aquela oração em que você vai colocar seu coração realmente perante Deus e falar com Ele diretamente, mostrando tudo que está lá dentro. Com Deus a gente não tem que ter dedos, não tem que ficar pisando em ovos com Deus. A gente tem que falar. Deus já sabe que está no nosso coração, mas cabe a nós também expormos isso a Ele para que a gente perceba o quão íntimo nós somos dEle e quanto Ele pode nos perdoar. Então, lembre-se, ore sempre a Deus, nunca se afaste de Deus, porque aquele que vai te trazer o arrependimento é o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável porque você ignora o arrependimento. E como eu falei, sem arrependimento, ele não há perdão. Então, se não há arrependimento, você cometeu algo imperdoável, porque você não está buscando o perdão. Então, como você vai ser perdoado por por algo que você não está buscando, né? Então, sempre esteja próximo de Deus. Sempre procure pessoas que te ajudem, que possam te orientar. Busque ajuda na palavra de Deus. Sempre estude a palavra de Deus, porque ela consola os nossos corações a todo momento. Confessar os nossos pecados. Às vezes, confessando nossos pecados, a gente já descarrega uma carga muito grande que está ali dentro. E reconhecer. Eu acho que o princípio de tudo isso é reconhecer. E sabendo que esse reconhecimento vem através do Espírito Santo. Muito bom, Chicão. Obrigado pela tua participação. E, cara, eu tinha até anotado algumas coisas aqui, mas tá bem dentro do que você falou, assim, cara, e perfeito. Só não começa a trabalhar essa questão da culpa agora quem não quiser, né? Quem estiver ouvindo a gente aí, porque tá receitinha de bolo aí, né, cara? Bem definido, assim, quais são os passos pra gente abrir mão dessa culpa que muitas vezes aprisiona. Chicão, obrigado pela tua participação, valeu mesmo. Grande Will, o microfone é teu. Fica à vontade aí para fazer suas considerações. Cara, por mais que a gente leia e se orgulhe do texto, que vai não peques mais é muito difícil, cara. Não é muito difícil porque o não peques mais, ele é algo que está sempre diante da gente. E o vai é porque a gente nunca esquece.
A gente nunca esquece nossos próprios erros. A gente nunca esquece os nossos próprios defeitos. Só que tem algo que o Espírito Santo, Jesus, nos proporciona, que é a possibilidade de seguir em frente. Cara, você que tá ouvindo a gente, que ouviu todo esse programa, tá uma hora e alguma coisa, mais ou menos. Cara, se no final das contas você ainda fala, pô, cara, o que eu faço diante disso tudo? Cara, entenda que pra você há a oportunidade de seguir em frente. Se você se arrependeu do seu pecado, se você já fez o possível pra ressarcir quem você tinha que ressarcir, ou pedir perdão pra quem tinha que perdoar, cara, segue em frente. Vá e não cometa os mesmos erros. Vá e, cara, busque acertar muito mais do que errar. Vai e vive uma vida digna. Porque, cara, no final das contas, quando a gente olha pra vida dos nossos heróis da fé, mais especificamente Davi e Paulo, a gente pode falar qualquer coisa desses caras. O que eles eram, o que eles fizeram, mas o que a gente não pode falar é que eles não se arrependeram. O arrependimento é a base. De tudo que a gente falou aqui, o arrependimento é a base. O arrependimento é a base. Você pode se arrepender, você vai continuar sentindo culpa, mas o Espírito Santo vai te convidar a seguir em frente. Então, cara, siga em frente, toca a tua vida, faz o melhor que você puder. E, cara, a gente não vai acertar sempre. Infelizmente é isso, a gente não vai acertar sempre. E o Espírito Santo possa continuar nos ensinando a acertar, porque a gente vai errar, não tem jeito. E é isso, eu agradeço, Rodrigo. Agradeço a oportunidade de poder contribuir nesse podcast maravilhoso. Pô, mano, prazer foi todo meu. Obrigado mesmo por ter topado estar com a gente aí. Eu quero encerrar, cara, deixando aqui um texto que está lá em Atos 3, a partir do versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você que está ouvindo a gente aí, cara, concentre-se no amor de Deus. Foca no amor de Deus, foca na graça de Deus, foca no sacrifício de Cristo, que morreu em teu lugar para te dar vida. E não só para te salvar, mas para te ajudar aqui nessa terra ainda a cuidar de todas essas questões que te aprisionam. Então deixa isso na mão dele, porque uma coisa que você pode ter certeza, guarda isso de que eu vou te falar: o amor de Deus é mais forte do que a culpa que você sente. O amor de Deus é mais forte do que a culpa que você sente. Então assim, se apega nisso e, como disse o Will, segue em frente, não tem outro caminho. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a você que ficou com a gente aí até o final. Meu pedido de sempre: ajuda a gente a compartilhar o Resistência Podcast. Sabe que alguém está passando por uma situação que se enquadra nisso que a gente falou? Compartilha diretamente com ela. Se você não sabe, joga no ar, joga nas redes sociais, espalha o Resistência Podcast. E não tem outra razão pela qual eu te peço isso. É só para que o nome de Deus seja glorificado. É para que o Evangelho de Deus alcance outras pessoas. Não é pelo Rodrigo, pelo Chico, pelo Will, de forma nenhuma. Tá? Assim, a gente não tem vaidade nenhuma nisso. A gente tem consciência de que isso que a gente vive, que isso que a gente faz aqui, faz parte do nosso ministério de vida aqui nessa terra. E você também pode fazer parte disso, ajudando a levar essa palavra a mais pessoas, tá bom? Então, assim, faz isso pela gente. É o pedido que eu te faço. E nossas redes sociais, Instagram, YouTube, continuam lá ativos para você também compartilhar, você também acompanhar a gente. Se quiser ter um contato mais próximo, acho que já tem algum tempo que eu não falo, a gente tem a confraria lá no WhatsApp. O convite está na descrição do episódio, de todos os episódios lá no nosso site, resistenciapodcast.com. Abaixo da postagem lá de qualquer uma delas, vai ter um link lá de convite para você entrar na confraria. Se quiser trocar uma ideia com a gente lá, vai ser um prazer, tá bom? E a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Will Soares. E eu sou Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.